Olá! Hoje nós vamos falar sobre os processos de trabalho na Unidade Básica de Saúde. Você vai ver, na prática, ações relacionadas à organização do atendimento, à visita domiciliar, à ordenação da rede e muito mais. Antes, a gente confere os destaques da aula passada. Na aula anterior, nós conversamos sobre o autocuidado, o cuidado familiar e a territorialização na atenção básica. A gente viu que o estímulo ao autocuidado não deve se impor à autonomia do indivíduo. Da mesma forma, o cuidado com a família deve respeitar a cultura e a configuração familiar. E no final da aula, mostramos como o processo de territorialização deve ser planejado e conduzido na atenção básica. E a partir de agora, vamos entrar pelas portas da UBS para conhecer em detalhes o processo de trabalho na unidade. Na verdade, o processo de trabalho na UBS é formado por um conjunto de ações coordenadas e desenvolvidas pelos trabalhadores, com foco na saúde de indivíduos, famílias e grupos sociais. E a qualidade dessas ações depende de planejamento. O exercício das funções gestoras em relação à atenção básica exige o desenvolvimento de processos muito complexos e diversificados. Vamos lá, citando: aquisição e manutenção de infraestrutura física e tecnológica da rede básica, fazer o provimento e o desenvolvimento dos profissionais de saúde, a questão da aquisição e distribuição de insumos e medicamentos, a organização do sistema logístico, que eu estou me referindo a transporte sanitário, a levar pacientes, a questão das centrais de regulação de acesso, é pensar a comunicação social de saúde. Então é uma questão de se planejar, de ouvir os meus recursos, de ver o tipo de profissional com que eu conto, para ver a melhor forma de organizar a sua equipe gestora. A rotina de trabalho de uma UBS geralmente é composta por 3 tipos de ações. O primeiro é o atendimento das demandas espontâneas, urgências, agendamento de consultas, exames e a entrega e dispensação dos medicamentos fazem parte desse grupo de demandas. A equipe da atenção básica também é responsável pelo atendimento de demandas programadas. Entre elas estão o planejamento familiar, o pré-natal, o diagnóstico precoce do câncer e a atenção ao idoso. Além de demandas espontâneas e programadas, as unidades básicas de saúde ainda realizam diversas outras ações, como atividades administrativas, elaboração de protocolos, alimentação de bases de dados, vigilância epidemiológica e a própria avaliação do processo de trabalho da UBS. O que a gente precisa reconhecer? Que dentro da unidade de saúde, da minha atenção básica, eu tenho uma equipe multiprofissional. Então, quando a gente reavalia esses processos de trabalho, a gente consegue buscar cada vez mais a importância de cada colaborador para que esse processo seja cada dia melhor. Aqui a gente consegue, de repente, apresentar, por exemplo, aqui o meu primeiro quadrimestre. Então, o que a gente construiu no primeiro quadrimestre. Essa uma ação. Quando a gente vem para o segundo quadrimestre, nós ganhamos muito mais. Por quê? Porque o planejamento, ele fez com que as equipes ela reconhecessem que muito dos procedimentos, muito do processo de trabalho que hoje é necessário para o bom desenvolvimento dessa equipe, eles conseguiram ver e trazer já para o segundo quadrimestre. A cada quadrimestre, a gente reavalia cada processo que foi montado, cada situação que foi proposta, para que a gente consiga, de repente, saber em que a gente avançou, o que a gente precisa mudar. Então, assim, avaliar essas ações é extremamente importante, porque, às vezes, a equipe ela se sente acolhida, ela se sente valorizada para o processo e ela consegue contribuir com a gestão a cada dia. Assim como o gestor precisa eleger prioridades durante o planejamento da saúde municipal, as equipes da atenção básica também devem estar sempre atentas aos grupos que exigem maior cuidado. Na atenção básica, eleger prioridades significa buscar equidade. Os sistemas de saúde, eles existem para ofertar cuidados e, portanto, acho que cada sistema tem que conhecer exatamente as necessidades de saúde da população para quem ele quer ofertar esses cuidados, né? Além disso, eu acho que a gente tem que lembrar também que os sistemas de saúde têm que realizar ajustes periodicamente.
seja em função da incorporação de novos conhecimentos científicos, de novas tecnologias, ou então da mudança do quadro de necessidades de saúde da população que eles assistem, né? E aí, o que acontece é que eu acho que nós temos que pensar um pouco, é pensar que está existindo uma mudança muito grande no quadro de necessidades de saúde da população brasileira nas últimas décadas. Nós temos que promover qualidade de vida, principalmente se a gente considerar a desigualdade social existente no país. Isso não é um papel só da saúde e dos sistemas de saúde, mas é também um papel que exige a participação dos profissionais de saúde e da atenção básica, numa perspectiva intersetorial no território. Nesses esforços para oferecer um cuidado integral e equitativo à população, a equipe da UBS enfrenta um grande desafio: organizar o atendimento aos usuários. Para entender exatamente como é isso na prática, a gente foi a Duque Bacelar, no Maranhão. Confira! Eu trabalho na saúde pública há 15 anos e há um ano, agora esse ano, eu assumi a Secretaria de Saúde. Eu sou muito feliz com a atenção básica que temos, com os profissionais, buscando sempre resolver o problema do usuário, né? A gente arrumou lá direitinho e ele foi fazer o exame. Então, buscar os pacientes realmente que fizeram os exames para dar o retorno certinho. Porque às vezes vai voltar para o retorno e nem tá com os exames que onde todos os profissionais se reúnem, inclusive a gestão, secretária adjunta e coordenações, e todos os profissionais, enfermeiro, médico, dentista e a equipe multiprofissional. Uma equipe motivada é muito importante para a gente atingir as metas, a equipe focada e nos resultados. Eu recebi o relatório dos citológicos, queria saber o que a gente pode fazer para melhorar, porque a gente está com um indicador péssimo. A agenda é um instrumento do município, que na verdade é um calendário anual. A gente distribui sempre no começo do ano, com toda a programação. E aí cada profissional fica responsável de programar o seu calendário. Nós organizamos a agenda por horários e por profissionais. Cada profissional tem sua agenda e seu total de paciente para ser atendido. Tem um enfermeiro, tem um médico, tem 2 psicólogas, tem 3 fisioterapeutas e tem uma nutricionista e 2 dentistas. Quando os usuários chegam, eles vão para a recepção e aí quando tem consulta agendada, eles chegam com um papel, né, de agendamento, aí amostra para a recepcionista e ela encaminha para a sala de acolhimento, que é para medir pressão, glicemia. Os pacientes não entram no consultório antes de passar por esse processo. Depois desse processo, ele é encaminhado para o médico. O prontuário fica na recepção, né? E eles chegam, falam qual é o número da família e a recepcionista vai e procura. A gente fazer um atendimento de boa qualidade em tempo de pandemia ficou difícil. E agora a gente está tentando retomar para que esse atendimento seja mais especializado, mais eficaz. Nosso ideal é isso, é que eles sejam bem atendidos, da recepção até o profissional. A gente trabalha uma estratégia totalmente diferenciada. Nós cumprimos cargas horárias, cumprimos questão de quadro profissional. E os indicadores, eles são apenas uma questão de buscar o nosso objetivo. Um objetivo que nós estamos aqui para alcançar. Na verdade, não é um circuito em si só de gestante. Nós fazemos esse circuito com outros grupos crônicos também, hipertensos, diabéticos, né? O circuito ele serve para dar uma impulsionada no atendimento do usuário.
faz com que seja mais rápido e mais eficaz, porque a partir dali ele passa por nutricionista, pelo psicólogo, pelo educador físico, pelo médico, pela enfermeira. E aí a gente faz uma análise, cada profissional faz uma análise, né, da necessidade daquele usuário ficar fazendo o tratamento ao longo prazo. Por exemplo, com a gestante, a gente fez com só a equipe multiprofissional, já que elas já tinham tido consulta no mês com o médico e com a enfermeira. E aí, diante de cada profissional, eles fazem uma análise e remarcam a consulta para os próximos atendimentos se necessário. Eu sou Cláudia Marques de Souza, tenho 42 anos, essa é a 5ª gravidez, eu tenho 4, com essa é a 5ª. No começo eu sofri muito, porque eu me acho, né, velha para ser mãe, e fiquei com medo, porque eu tenho duas ainda que precisam muito de mim, 2 pequenas ainda. Muito bem acompanhado. Eu passo pela enfermeira Manuela e o médico Tadeu. Tá? E aí vai melhorar, vai diminuir o edema aqui e diminuir um pouquinho. E era 15 dias, agora como tá mais perto, é toda semana, semanal. Tudo encaixadinho já para nascer. A gente sempre fala que aqui é uma escola, que quando a gente chega, a gente realmente aprende o que é uma atenção primária. Já estou com quase 5 anos no município e eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui, muito mesmo. Eu sempre falo para todos os meus amigos que eu não tenho vontade de sair do município. É muito gratificante ver uma atenção básica que funciona. Vamos para um intervalo bem rápido. Na volta, a gente fala sobre a gestão do cuidado. Até daqui a pouco. O Conasems vem se transformando. Fazemos parte da história da saúde pública no Brasil e a nossa trajetória é a trajetória do SUS. Hoje, a gente vai além, mas sempre atento ao que nos torna plurais. Somos a cara de todos os cantos desse país. Nos reinventamos todos os dias e, por isso, o Conasems quer sempre mais. Mais SUS, mais informação e mais interatividade. Estamos cada vez mais perto dos profissionais de saúde e da gestão municipal em todas as telas, a qualquer hora. É assim que nasce o Mais Conasems, um projeto multiplataforma que, mesmo à distância, nos conecta. Saiba mais em www.conasems.org.br. O sucesso na organização do atendimento, assim como em várias outras ações, depende da gestão do cuidado. A gestão do cuidado nada mais é do que o planejamento e a execução de ferramentas como protocolos, diretrizes clínicas, linhas de cuidado, projetos terapêuticos, gestão de lista de esperas e auditorias clínicas. A gestão do cuidado contribui para a organização e abrangência dos serviços. Além disso, ela incentiva toda a equipe a se responsabilizar pela saúde da população do território. A atenção integral aos usuários depende ainda de iniciativas coordenadas. Nós vimos na aula passada que a coordenação do cuidado garante a continuidade da atenção e a visita domiciliar faz parte dessa estratégia de cuidado. O seu João, a gente já conhece ele de longas datas, né? Ele é hipertenso, diabético, é sequelado, já teve 2 AVCs, mas é um paciente muito colaborativo, muito simpático. A gente chega, ele conversa, ele brinca.
ele realmente colabora com a terapêutica dele. E a sobrinha dele que faz atendimento, que é a cuidadora dele, Dona Nizinha, é super simpática, sempre atende gente bem. E tem diabetes, pressão alta e teve um AVC há muitos anos atrás, uns 5 anos. Aí de lá para cá ele não teve mais. Mas agora é só que acompanha mais assim a pressão dele, que às vezes sobe, né? Que ele tem pressão alta e a diabetes. Aí tem dificuldade para ir até o hospital, aí eles vêm até nós. Bora, vai, dobra, até o peito. Quando eu vim para cá, eu fui primeiro conhecer o PSF, como era que era aqui, para não largar o certo pelo duvidoso. E gostei bastante. Eu tenho especialização em saúde da família e aqui eles já dividiram bem, conhecem bem cada área e eles cobram a gente os indicadores. Eles sabem o que eles querem, eles cobram da gente e a gente cobra de todo mundo e também trabalha muito para atingir essas metas que eles querem, né? Altera a medicação, pode utilizar essa dose como substituir. Eu acredito bastante no SUS e acredito assim que para a saúde toda funcionar, a atenção básica tem que funcionar. Os pacientes acham fantástico a gente chegar na casa deles, visitar. Eles não entendem que é um direito deles, que a gente está fazendo nossa função, nosso serviço. E essa retribuição que eles dão valoriza demais. Isso é o que vale a pena no serviço, vale a pena no trabalho, é isso. A gratidão que a gente recebe em troca. Tchau. Quando a gente chega, aí fala com todos perguntando como é que estão, se já tomaram medicação. Aí a gente até pede também para olhar se tomaram mesmo, às vezes a gente pede, nem sempre, mas a gente pede para ver se estão tomando mesmo a medicação, pergunta se estão precisando da visita, de acordo com o que ele fala, se está precisando da visita. Aí também a gente tem a dentista que também faz a visita, pergunta como é que está sentindo dor, está precisando dela. Na alimentação, a gente pergunta, está precisando que a nutricionista venha, a gente marca e traz. Vai. Batimento muito bom. A chinela que o senhor tem que usar é a chinela que tem um elásticozinho atrás. Porque essa daqui pode sair do seu pé e se eu nem perceber e ferir seu pé. Eu acompanho tanto a questão da saúde quanto a evolução deles com os outros profissionais. O cuidado mais próximo na comunidade, ele dá condições do usuário a ter uma atenção melhor. Tá? A evoluir na saúde. Aqueles cuidados que eles não podem ir para o posto. Então, a gente ajuda ao usuário a conseguir realizar suas necessidades básicas, a conseguir ter uma qualidade de vida. Mês passado eu estava de férias do mesmo jeito, eu ficava ligando, bom dia, como é que vocês estão por aí? Eu fico o tempo todo assim, saudade do meu pessoal. Teve um paciente, o seu João, a gente chegou na casa dele perto do horário do almoço e a gente atendeu ele, entregou medicação, pedimos os exames, fizemos um check-upzinho com ele. Aí ele virou para mim e disse assim, doutor, eu tenho um presente para lhe dar. Ele entrou na casa dele, ele é viúvo, os filhos dele moram fora, foram buscar melhores condições de vida. E ele voltou de dentro da casa dele com a abóbora na mão. Aí me entregou, eu tenho um presente pro senhor. Aí quando eu perguntei, seu João, e o que é que o senhor vai almoçar hoje? Ele disse, hoje eu ia almoçar feijão com abóbora. Agora eu vou almoçar só feijão. É isso que faz valer a pena. Nosso atendimento, eu devolvi a abóbora dele e na outra semana eu levei a cesta básica para ele. Outro processo que faz parte da rotina de uma UBS é a ordenação da rede de atenção à saúde, ou seja, a organização do fluxo e contrafluxo de pacientes dentro da rede. E nós mandamos também uma equipe para Curitiba, no Paraná. A ordenação da rede é uma ação, né, que organiza o planejamento, né, que nós fazemos
Nós temos um planejamento estratégico com os insumos e as atividades que nós precisamos desenvolver para esse planejamento e os resultados que nós queremos alcançar. Para um bom planejamento, você precisa ter uma boa informação. Senão, eu sempre digo, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho te leva. Curitiba hoje, ela tem todo o sistema informatizado em todos os pontos da rede, né? Então, a gente consegue ter acesso ao histórico do paciente, aonde ele foi, aonde ele está indo, onde ele está procurando atendimento. Nós trabalhamos todos integrados. Toda a informação do paciente migra para esse sistema. Desde a recepção, farmácia, consulta especializada, migra para esse sistema. Nós temos um aplicativo que a pessoa recebe um QR Code nesse aplicativo e vai na consulta especializada. Tudo isso migra para esse sistema de prontuário eletrônico. Então, a vida do paciente hoje, para nós, não é mais em papel. A vida do paciente, para nós, é tudo dentro do sistema informatizado. O aplicativo ele veio na extensão da evolução do sistema, porque aí o que nós aprendemos, né, que o sistema de informação ele evolui assim como evolui o sistema de saúde. E quando o sistema de informação que hoje proporciona tantas facilidades faz alguma alteração, você pode modular melhor o sistema de saúde. Então há um moto contínuo, uma simbiose entre um e outro. Eles funcionam par e passo. Não é assim que vou pegar um sistema de informação e ele vai resolver a minha vida. Não, você vai modulando esse sistema de informação. Todas as decisões aqui nessa secretaria, já de muitas décadas, são sempre fundamentadas em informações. Uma vez que lidamos com os grandes coletivos, grande população e também com cada indivíduo, né, a informação torna-se um elemento de muito valor dentro da nossa casa. E um sistema de informação robusto é pilar, basilar para um bom diagnóstico de situação. Primeiramente, né, o paciente a gente escuta a queixa dele, vê qual é a melhor indicação para ele, se ele tem indicação de um atendimento médico, do enfermeiro, com o nutricionista, o fisioterapeuta, com a equipe multidisciplinar. Após isso, ele vai até o atendimento, né? E aquele profissional que está realizando o atendimento, ele vai verificar a necessidade do paciente. Vamos supor um hipertenso. Ele está indo com frequência com crises hipertensivas na UPA, né, no serviço de emergência. Nós temos acesso a essas informações. Então, né, já acende o alerta, opa, esse paciente, né, precisa de um acompanhamento melhor, diferenciado, porque ele está tendo crises agudas, sobrecarregando os serviços de emergência, né? Se ele tem indicação, né, de alta complexidade, de atendimento especializado, a gente tem um sistema que a gente chama aqui em Curitiba de teleregulação. Então, existe uma comunicação entre o profissional da unidade e o regulador, isso tudo via sistema, não com o paciente indo até o ponto de rede, né? Com isso, essa comunicação, a gente consegue enxugar as filas de espera, né? A gente consegue priorizar o paciente que é prioritário e a gente consegue também fazer com que o profissional que está aqui na unidade, ele consiga resolver melhor o problema do paciente. Esse último ano eu tive problema com a vista e fui encaminhada para fazer a catarata. Dei a entrada aqui, logo saiu e eu fiz no Hospital do Olho a minha cirurgia da catarata. Está ótima, muito bem. Eu sempre fui bem atendida e sempre recomendo para todo mundo. Pode fazer na unidade, pode fazer pelo SUS, que é garantido. Além do vínculo ao longo do tempo, nós somos o primeiro ponto da assistência. A gente consegue ter este acompanhamento da pessoa e organizar o cuidado. Isso é algo que é interessante para nós na atenção primária e para a pessoa também. Quanto mais dados a gente tem nesse sistema, mais a gente conhece esse paciente. O sistema informatizado, ele é uma ferramenta muito importante para que a gente consiga se organizar para fazer a busca, conhecer esse paciente, ter essa comunicação entre os pontos da rede.
Tudo isso requer que a nossa equipe, ou que aqueles que atuam no sistema de informação, tenham o preparo adequado para que a gente funcione. Não é um sistema frio, não é um sistema, muito pelo contrário, é um sistema que nós buscamos nome e aonde a pessoa está. Nós temos muito dessa preocupação, do olhar humanizado para cada pessoa. Então você vai fazer um sistema que usa todo o recurso da tecnologia, mas sempre pensando que nós estamos lidando com vidas, com pessoas e com famílias. Nós seguimos muitos protocolos para que dê certo, para que a regra que vale aqui para essa unidade vale para outras unidades em qualquer lugar da cidade. Então esse sistema de organização é muito marcante na cidade de Curitiba. É preciso que quem está na administração, quem está cuidando disso, sempre se preocupe em fazer coisas, assim, aquilo que realmente vai ser perene, aquilo que vai importar e fazer a diferença, né? E que quem chega vai perceber a importância disso e vai dar continuidade. Esse trabalho ninguém faz sozinho. Por todo esse trabalho em rede que a gente faz, do acompanhamento, do pré-natal, do olhar, do cuidado. Então, isso tudo é um indicador muito positivo de que o sistema de saúde aqui realmente funciona. Claro, sempre temos algumas coisas para melhorar, sempre temos algumas coisas a avançar, a evoluir. Não somos perfeitos, né? Mas funciona e funciona muito bem. O encaminhamento de pacientes para outros pontos de atenção deve ser pactuado por instrumentos como contratos com prestadores centrais de regulação e também por protocolos de regulação do acesso. Esse gestor, essa equipe gestora municipal tem que trabalhar com os dirigentes e com as equipes das UBSs. Tem que trabalhar com as outras instâncias de governo municipal. Tem que trabalhar com o Conselho Municipal de Saúde, com o COSEMES, com a regional de saúde, seja organizada nas CIRs, nas comissões intergestoras regionais, ou com a regional de saúde das secretarias de Estado, quando houver, ou com a própria secretaria, com outras instituições e organizações de saúde, sejam serviços contratados, conveniados, ou que possam até vir a ser retaguarda para atenção básica, né? A aula está chegando ao fim e, por isso, eu convido você para conferir os destaques do conteúdo. Hoje nós conferimos práticas na organização do atendimento na UBS, um trabalho fundamental para garantir o cuidado certo no tempo certo. Entendemos que as visitas domiciliares fortalecem vínculos e ainda promovem maior conhecimento sobre a situação de saúde dos usuários. E também conhecemos estratégias para organizar o fluxo de pacientes na rede de atenção à saúde. Por hoje é só, mas não deixe de realizar todas as atividades propostas no AVA. Acompanhe também o conteúdo produzido pelo CONASEMES para as redes sociais. E na próxima aula nós vamos conversar sobre a integração dos serviços na atenção básica. Te vejo lá.